Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Hoje é dia 30 de abril, dia da Baixada Fluminense. Nós estamos aqui no município que deu origem a toda essa região da Baixada Fluminense, aos outros municípios. O município mãe da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Esse dia especial foi inaugurado aqui pelo prefeito da cidade de Nova Iguaçu, Dudu Reina, o primeiro museu de arqueologia e etnologia do estado do Rio de Janeiro, instalado no Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velha, aqui em Tijuá. Participaram do evento secretários, a secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, Daniele Barros, o secretário de Cultura da cidade, vereadores e representantes do governo federal. Jardano de Oliveira para o portal tvprefeito.com. Olha, a gente fica muito feliz em ter dado continuidade a esse trabalho que começou lá atrás. Marcos é um entusiasta, nosso secretário de Cultura, e via o potencial, né, Marcos, que aqui nesse sítio arqueológico, é um parque arqueológico, né, que a gente tem Estrada Real do Comércio, aqui o Porto, Cemitério dos Escravos, cemitério, tudo. Então, assim, foi uma região que, quando começa as escavações, acham muitos objetos. E aí chega um momento que o Marcos conversa com o ex-prefeito Rogério falando: olha, a gente precisa ter um local para expor. E com isso, naturalmente, foi entendido que precisava fazer um museu. E assim, o ex-prefeito Rogério trabalhou, eu, como prefeito Dudu Reina, trabalhei, mas eu tenho certeza que quem mais trabalhou foi esse cara aqui, o Marcos, com a equipe dele, que eu vim algumas vezes aqui visitar e via o trabalho que esses caras fizeram com pouco recurso que nós botamos aqui. Eles trabalharam demais e hoje está aqui no Dia da Baixada Fluminense, dando esse presente do pertencimento, porque Nova Iguaçu é a mãe da Baixada Fluminense. Daqui saiu vários outros municípios e a gente fica muito feliz de uma data como essa, que é o dia 30 de abril, que se comemora a Baixada, o aniversário da Baixada Fluminense, e a gente entregar um museu que é para a gente ter ali, para a gente saber da onde nós viemos e para onde a gente quer, para onde a gente está indo, entendeu? Então, assim, é dia de felicidade, é dia de celebrar o museu e a nossa Baixada Fluminense. A gente fica feliz dessa entrega desse museu, que é para mostrar que a Baixada tem sua raiz, tem pertencimento e sua cultura está aqui na própria Baixada Fluminense. A Baixada, qualquer lugar que você vai no Rio de Janeiro, tem alguém da Baixada Fluminense trabalhando. Então, assim, mas a gente precisava ter um local para mostrar o simbolismo para as pessoas que vêm morar aqui, porque a Baixada, ela também tem uma outra característica. Ela recebe muito bem. Aqui teve migrações de todos os lugares do Brasil, do Nordeste, do próprio Sudeste, de outras regiões de Minas Gerais vieram para cá. Então a Baixada sempre acolheu muito e ela precisa, as pessoas precisam entender assim, ela pisa no território, mas a história dela, aonde fica, e aí isso ia se acabando. E agora isso não vai acabar mais, porque está aqui. E no dia do aniversário da Baixada Fluminense, a gente está entregando isso, o local onde ele vai ter sempre a sensação de pertencimento. E a gente convida todos os moradores de Nova Iguaçu, que é quase 1 milhão de habitantes, e toda a Baixada Fluminense, para vir ver o berço da onde nasceu todo o entorno da Baixada, que foi Nova Iguaçu. E deixar aqui o meu recado de gratidão aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores do município de Nova Iguaçu, que aqui fazem esse trabalho maravilhoso. Então, um bom dia do trabalhador, e também deixar aqui que o pagamento já está na conta, né? Então, assim, a gente fica feliz por chegar hoje, o pagamento está na conta, e hoje também é um dia de mais inauguração. Nós vamos inaugurar na parte da tarde uma clínica da família no bairro da Luz, para atender ali os moradores do bairro da Luz, vai estar inaugurando, e um centro do autista, é o TEA Te Abraçar, que vai atender 450 crianças no bairro da Luz, 450 crianças de 1 ano e meio a 13 anos de idade. Então, assim, é uma coisa muito importante, é mais uma marca do nosso governo, em parceria com a Secretaria de Saúde, que vem nos ajudando demais. Então, assim,
É isso que a gente tem para falar hoje. Obrigado a todos da imprensa. O que vocês estão vendo aqui é um projeto único no Brasil de reconstrução de uma vila colonial. As pessoas vão na Europa e se deslumbram com aquilo, nossa, como os europeus preservam. A maioria daquelas cidades foram completamente arrasadas. Foram 2 grandes guerras mundiais, né? A primeira e a segunda. Berlim, por exemplo, ficou em escombros. E foi totalmente recuperado. Mas no Brasil isso nunca aconteceu. Todo o conjunto de uma cidade, né? No nosso caso aqui era uma vila de comércio importantíssima, a vila mais importante da província do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, que é o berço da Baixada Fluminense, né? Você tem uma série de resquícios ainda da arquitetura, como a torre da antiga matriz do século XVII, os cemitérios, a Estrada Real do Comércio, as ruínas da Câmara e Cadeia, o Porto de Iguaçu. Quer dizer, isso é importantíssimo para que nós possamos trabalhar a questão do pertencimento e do orgulho, né, de nascer e morar nessa região. Isso é fundamental. Esse trabalho que a Prefeitura de Nova Iguaçu vem fazendo, iniciou no governo do Rogério Lisboa e agora está tendo continuidade no governo do Dudu Reina, ele é um divisor de águas, porque aqui envolve muitas mãos, né? Você sabe que secretário só consegue realizar quando tem apoio do prefeito, senão não realiza nada. E quando o prefeito se envolve, todo o secretariado ele tem que se envolver também. Então aqui, por exemplo, o parque aqui, vigilância 24 horas, até porque como é que você faz um museu com um acervo importante se não tiver segurança, né? Agora nós vamos abrir um chamamento público para construções de restaurantes, cafés, bistrôs, até porque você tem que trabalhar a questão da sustentabilidade e gerar emprego e renda para os moradores do local. Você imagina, você vir aqui, ter bons restaurantes, bons cafés, uma galeria de arte, loja de artesanato, a pessoa vem visitar Nova Iguaçu, leva uma lembrança, né, da velha Iguaçu. Quer dizer, tudo isso é importantíssimo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais um passo importantíssimo, né, para esse resgate da nossa memória e valorização de uma região tão estigmatizada, né, que é a Baixada Fluminense. Acho que o Nova Iguaçu, como cidade-mãe da Baixada, né, como a capital da Baixada Fluminense, que é, isso indiscutivelmente, porque a maioria das cidades que a gente pode chamar de Baixadão, como Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Belfor Roxo, Nilópolis, Queimados, são filhas de Iguaçu, emanciparam-se de Nova Iguaçu. Então, indiscutivelmente, Nova Iguaçu é a cidade-mãe. E, curiosamente, o nome do museu, que é MAI, que lembra mãe. Quer dizer, isso tudo tem um simbolismo muito grande. E é o primeiro de, no mínimo, mais 3 que nós vamos fazer aqui. Nós pretendemos também fazer um museu de história natural, até porque nós estamos aqui muito próximo da Rebio. 70% do território de Nova Iguaçu é de área preservada, e um museu dos tropeiros, que não existe um museu dos tropeiros no estado do Rio, e vai ser o primeiro, assim como o Museu de Arqueologia e Etnologia é o primeiro do estado. Nós temos o museu da Universidade de São Paulo, da USP, nós temos da Universidade Federal do Paraná e o da Universidade Federal da Bahia, de Arqueologia e Etnologia. Todos são os outros MAI, são os nossos co-irmãos, todos de universidades federais e públicas, né? Esse é o primeiro museu no Brasil municipal de arqueologia e etnologia, e vocês, assim como todos que vierem visitar aqui, vão ficar absolutamente encantados com o acervo e com o trabalho de arqueologia que é desenvolvido aqui no parque. Nova Iguaçu é a única cidade do país que tem uma superintendência de pesquisas arqueológicas. E eu estou dizendo mesmo, nem as grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte têm um trabalho municipal de arqueologia. Quando eles querem fazer uma grande obra, eles contratam uma empresa. Nova Iguaçu não. Nova Iguaçu tem uma superintendência de pesquisas arqueológicas. Isso coloca a nossa cidade num outro patamar. Entendeu? Isso foi uma vontade, e tem que ter uma vontade política muito grande.
tanto do Rogério Lisboa, do antigo prefeito, quanto do atual, Dudu Reina, de dar continuidade a esse trabalho e investir nisso, que, como eu disse, coloca Nova Iguaçu num outro patamar em relação às cidades, não só da região, mas do país. Eu costumava andar de bicicleta aqui. E aí eu fui sendo apresentado a história da cidade, onde a cidade nasceu, como era importante essa região aqui para o estado como um todo, né? Porque ela recebia toda a mercadoria que vinha do interior, principalmente de Minas, e aqui tem um porto, né? Ele está lá preservado, que recebia essa mercadoria e levava para a capital. Então aqui é o início da primeira estrada pavimentada do Brasil, a Estrada Real do Comércio. Eu falei, isso não pode ficar sem ser contado e sem ser preservado, né? E aí eu caminhando aqui, a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa. E o Marcos, que é um cara espetacular, falou, Rogério, vamos criar um museu aqui. Eu falei, vamos, Marcos. A gente está com muita dificuldade, mas vamos fazer. E aí, aos pouquinhos, fomos fazendo e hoje a gente está começando a primeira entrega, é simbólico, mas tem muita coisa a mais para acontecer. A gente tem na prefeitura, acho que é uma das poucas prefeituras que tem arqueólogo. A gente tem um arqueólogo full time aqui escavando e já foram encontrados milhares de peças e fragmentos de peças, que vai contando a história da nossa cidade e do nosso estado. As pesquisas arqueológicas aqui estão acontecendo desde 2023, né? E está acontecendo aqui no Parque Histórico Arqueológico de Iguaçu Velho, que o seu perímetro, né, que já é protegido pelo INEPAC, representa o perímetro da extinta Vila de Iguaçu. Então as escavações estão acontecendo no centro da extinta de Vila de Iguaçu. Então estamos com 3 áreas de escavações, que é a Casa de Câmara e Cadeia, né, a área da fonte e aos pés da Estrada Real do Comércio, onde que estão nos encontrando edificações de casa. A proposta das escavações arqueológicas feito aqui no parque é compreender esse cotidiano da Vila de Iguaçu, né, em meados do século XIX, principalmente no momento de apogeu do café. A Vila de Iguaçu ela vai ser importantíssimo para o processo de logística do café, que vem do Médio Vale do Paraíba e vai até os portos do Rio de Janeiro e para ir para a Europa. Então ela vai ser um centro entreposto. Então você tem um número de pessoas, de pluralidade, de diversidades muito grande nessa região, né? Então você hoje que está aqui, né, no parque, olha, nossa, é uma região rural. Não, em meados do século XIX, aqui já foi um centro urbano, aqui tinha um fluxo de gente, aqui era um dos principais portos do café vindo do Vale do Paraíba. Então as materialidades, né, os objetos arqueológicos que temos encontrado, né, nas escavações, vem demonstrando isso, né? A gente tem louças inglesas, holandesas, francesas, vidros, né, farmácia, bebidas, de perfume. A gente já encontrou frascos de perfume relacionado ao século XIX que são produzidos até hoje aqui. Moedas também, moedas argentinas, a gente já encontrou na escavação. Isso demonstra a pluralidade e o movimento que tem o território. E como o território era importante nesse momento. E outras peças também que chamam a atenção são a materialidade das pessoas de diáspora africana, como os cachimbos com grafismos africanos, cerâmicas, contas de vidro, moedas de jogo. Então isso vai contando, a partir desses fragmentos, né, o cotidiano da vila. E hoje a gente está tendo a oportunidade, a possibilidade de expor isso à comunidade, de apresentar isso na comunidade no MAI. E a gente segue o processo de democratização do conhecimento. E não só a democratização do conhecimento, mas permitindo também uma mediação e um diálogo entre sociedade, ciência e patrimônio, né? Então é um momento ímpar e de grande importância para o território da Baixada Fluminense e do município de Nova Iguaçu. Em que raio, até porque você colocou que isso aqui no passado, do século passado, isso aqui era uma área urbana, embora seja numa região, mas em que área em que raio você encontrou, detectou, encontrou essas peças?
Então, aqui onde que a gente está fazendo a entrevista, a gente está na antiga freguesia Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, né? E depois ela vai mudar de categoria, que vai virar vila, em 1833. Mas essa vila sai daqui, que vai onde que está o Porto de Iguaçu. Está a uns 500 metros daqui, porque está muito próximo do Rio Iguaçu, né? Como o café precisa vir por via terrestre e necessitava da via fluvial, então a vila vai ficar perto da calha de Iguaçu. Então a gente está a 500 metros daqui, né, onde que está o Museu Nacional, então a gente consegue fazer essa ligação também, das pessoas visitarem o museu, ver as peças, os artefatos e conhecer as escavações, porque as escavações estão abertas para o público, né? Não só as estruturas que a gente vem encontrando, mas a sociedade tem a possibilidade de conhecer como é que funciona o trabalho. Então se você vier aqui de segunda a sexta, você vai me encontrar nas escavações, não bonitinho como eu tô hoje, né? Mas você vai me encontrar lá escavando, cheio de terra, peneirando, e a população vai entender o processo, né, da construção desse conhecimento, por onde que passa, como começa, até chegar às exposições ou até chegar aos livros didáticos, outros livros acadêmicos, artigos. Para a gente é um motivo de muito prazer, muito orgulho poder, no dia da Baixada Fluminense, inaugurar um equipamento como esse, que não é apenas para Nova Iguaçu, mas é para toda a Baixada Fluminense. Porque quando você fala de um museu, de arqueologia, de contar a história da nossa cidade, de contar a história de quem veio antes da gente, a gente fala em conhecimento e empoderamento. É levar para as pessoas o conhecimento de quantos trabalharam antes de nós nessa terra, para que hoje a gente possa ser essa grande potência que é a Baixada Fluminense, que merece ser celebrada todos os dias. Então eu preciso agradecer a Secretaria de Cultura, que fez um trabalho incrível e não desistiu da ideia de fazer aqui esse museu. O museu está lindo e ainda tem muita coisa por vir, uma região enorme aí que a gente pretende fazer de fato um grande parque arqueológico, um espaço de lazer, de cultura, de entretenimento, de gastronomia, para que a gente possa atrair muitos visitantes aqui para a nossa região e possa mostrar para as pessoas todas as maravilhas que a nossa Baixada Fluminense tem. Dia lindo, estamos todos nós aqui em Nova Iguaçu, que é uma cidade muito importante para a Baixada Fluminense, e comemorando o investimento de uma lei super potente, que é a Lei de Fomento, Lei Aldir Blanc, que agora está materializada numa vila que celebra a história, as origens de Nova Iguaçu. Um processo de reconstrução da história incrível, que todo mundo merece vir, ver, participar, e que vem mostrar o compromisso, né? O compromisso com a cultura, com a memória, com a história, mas especialmente o compromisso com o recurso público. Então nós estamos felizes de participar dessa festa, no dia do aniversário da Baixada, uma entrega tão potente que celebra a história desse território, que não é somente o território de uma cidade, mas é o território da Baixada Fluminense como um todo.